Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, esse é o Multiverso e bora lá para mais um vídeo. E dando continuidade aí a nossa playlist dos mais caros, né? Os filmes mais caros nesse vídeo, né? E a gente já fez aí os games mais caros e também as séries mais caras. A gente vai estar deixando aí no card a playlist para vocês, beleza? E posteriormente, né, no futuro aí, semana que vem provavelmente, vai sair os animes mais caros, que tá bem interessante também. Beleza? Agora sem mais enrolação, vamos para esse videozão que tem muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. E para dar uma introduçãozinha, que é aí mais ou menos o de praxe nesses vídeos dos mais caros, a gente vai falar do seguinte: os valores que a gente vai estar falando no vídeo são valores aproximados, pois tem alguns fatores que influenciam na produção do filme e alguns valores não são divulgados pelas produtoras. Então, dito isso, são valores aproximados, lembre-se bem. E a outra coisa é que esses valores foram pegos em matérias de vários sites, principalmente aí do IMDb e da Forbes. Então esses valores podem estar errados ou validados de uma forma diferente ali por essas empresas. E que muitas coisas que eu vi durante as pesquisas é que algumas empresas, alguns sites não fazem algumas alterações nos valores. Eles atualizam alguns, mas não atualizam outros. A gente fez aí uma pesquisa insana, deu um trabalho insano de juntar essas informações e converter um por um dos valores que a gente vai estar falando aqui, ou seja, do momento em que foi concebido ali com os valores até os dias de hoje. Então vai ter a inflação corrigida. Então filmes que, por exemplo, saíram em 2020 vão ser corrigidos para o ano de 2021. E filmes de 1995, por exemplo, vão ser corrigidos os valores para 2021, como se eles estivessem gastando hoje, beleza? Pra gente saber aí mais ou menos quais são os filmes mais caros de todos os tempos. E a gente pode começar essa lista, né, falando dos primeiros filmes a passar aí do 1 milhão investido, que são ali Esposas Ingênuas, também tem Ben-Hur e Anjos do Inferno, que são filmes ali dos anos 20, dos anos 30, de um único produtor. E que se alguns outros valores de outros filmes podem surgir ali na mesma época, a gente não sabe porque não tinha tantos registros de lançamentos de filmes daquela época, né? Um tiozinho tava fazendo aqui, o outro tiozinho tava fazendo ali, e ninguém sabia os valores que estavam sendo gastos. Eles só queriam fazer e colocar isso no mundo. E que talvez esses três tenham sido sim os que primeiro passaram da barreira aí do 1 milhão. E depois a gente foi ver aí o crescimento exponencial da indústria, e que lá na década de 50 tivemos alguns expoentes também, e com valores que já estavam agora passando dos 10 milhões ali na década de 50, que é o caso aí de Os 10 Mandamentos e também de Um Novo Ben-Hur de 1959, que foram gastos aí 15 milhões, mas que também foi um ótimo filme para a época, ganhando aí 11 Oscars, isso mesmo, um filme excelentíssimo da década aí de 50. E depois a gente foi vendo cada vez mais o cinema se desenvolvendo e cada vez mais dinheiro sendo investido nessa indústria e muitos valores astronômicos, passando de 100 milhões, 200 milhões, e hoje em dia, né, ali da década de 2010 para frente já começaram a ser valores absurdos. E até mesmo as animações como Enrolados, que ficou ali com um orçamento de 260 milhões. Mas como essa é uma animação, a gente vai estar fazendo um novo vídeo aí só para as animações, porque tem um cantinho lá só para elas. Mas no vídeo de hoje a gente vai estar falando de filmes que passaram da barreira dos 250 milhões de dólares, mas que não são os mais brabos aí em questão de investimento. Existem filmes que passam e muito desses orçamentos aqui. Que tem aí, por exemplo, Piratas do Caribe com 255 milhões, Star Wars Ascensão Skywalker de 2019 com 266 milhões, Capitão América Guerra Civil, que esse é um filme excelentíssimo com 284 milhões, Batman vs Superman A Origem da Justiça também de 2016 com 284 milhões, temos também o Homem-Aranha 2 de 2004, que é um dos excelentíssimos filmes da primeira trilogia do Teioso com 291 milhões,
King Kong, de 2005, né, que é aquele filme do macacão que sequestra a loira e sobe no Empire State, com 291 milhões. E com 295 milhões temos As Crônicas de Nárnia, O Príncipe Caspian, e também com 299 milhões, um filme que não é tão bom, mas está aí com muito dinheiro gasto, Han Solo, Uma História de Star Wars. E agora vamos dar aí início, entre aspas, a nossa playlist dos assim acima dos 300 milhões de dólares gastos em orçamento nesses filmes, que são astronômicos de verdade. Os preços aqui são insanos. Então vamos lá, começando aí com John Carter Entre Dois Mundos, de 2012. Esse que é um filme aí de ação ali e ficção, que teve ali um orçamento de 302 milhões de dólares. Isso mesmo, muita grana. E que a Disney passou por maus bocados aí com essa obra aí, porque até mesmo o seu presidente teve que se retirar do cargo, porque esse filme trouxe um prejuízo para a empresa, porque ele arrecadou ali por volta de 341 milhões de dólares em valores atualizados, sempre lembrando, e que mal pagava aí os custos do filme, e quem dirá aí os valores gastos em marketing. Então o filme não se pagou, por isso foi um fracasso comercial da Disney na época. E logo acima dele temos um orçamento gigantesco de 305 milhões de dólares, um filme aí de James Cameron. Isso mesmo, Avatar está aqui nessa lista, claro que estaria. E é um filme aí que teve o mais brilhante lançamento de todos os tempos ali do cinema, inovando na tecnologia aplicada, com a sua inovação na tecnologia 3D, onde teria ali câmeras somente feitas para fazer esse filme. Então são câmeras excelentíssimas e que foi ali uma parte do orçamento. E que faz parte aí sim dos filmes de maior bilheteria da história, ficando ali em segundo lugar, se a gente contar todos os filmes lançados de todos os tempos ali, né? E aí ele fica em segundo lugar com valores atualizados, mas que se não for aí em valores atualizados, se for cada um em sua época, esse sim é o filme mais rentável e de maior bilheteria da história, e que rendeu aí 4 sequências que a gente vai ver aí no futuro, Avatar 2, 3, 4 e 5. E que esse filme foi um filme que revolucionou o mercado do cinema, com esses valores absurdos, e que rendeu aí em bilheteria 2,8 milhões de dólares. E ali já na cola temos um filme com 310 milhões de dólares, que é aí o talvez meu filme de pirata aí, né, da franquia preferido, né, ali tá no páreo ali. Temos Piratas do Caribe, O Baú da Morte, de 2006, e que ficou um pouquinho acima ali de Avatar em valores atualizados, e que é um filme aí de peso, e que é o segundo filme da franquia, isso mesmo, o segundo filme da franquia, e que ficou aí em sua época em quinto lugar de filmes com maior bilheteria da história, né? Lá em 2006, esse aqui era o quinto lugar, e que bateu muitos e muitos recordes também em sua época, inclusive o filme que mais rápido bateu a bilheteria de 100 milhões, 200 milhões e 300 milhões de dólares, e que rendeu muita grana aí, e que, né, surgiu ali uma sequência. Estamos procurando isto, o baú de Davy Jones. E logo acima do Piratas do Caribe temos aí com 311 milhões de dólares, um filme que talvez você nunca tenha ouvido falar antes, eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar, que é Waterworld, O Segredo das Águas, de 1995, e que a maior parte da grana foi em figurino e em locações ali nas viagens, que não tem muita, né, computação gráfica ali, mas que é o filme considerado da época o mais caro da história, lá em 1995. Esse era o filme mais caro já produzido na história do cinema. In this place they know only as Waterworld. E logo acima, com 319 milhões em orçamento, temos um filme que foi meio que decidido ali em última hora,
O Hobbit, A Batalha dos Cinco Exércitos, de 2014, e que foi aí o filme de menor orçamento, mas não tão menor assim, foi bem próximo ali, coisa de 10 milhões, 5 milhões ali, mas com um grandioso trabalho em computação gráfica, onde tinha o exército ali, né, para eles fazerem em computação gráfica, claramente, e outras paradas, como o palácio ali, né, dentro da montanha ali, e outras coisas que foram acrescentadas aí a esse universo rico. You started this. You will forgive me if I finish it. E também com 319 milhões temos aí um filme que dividiu os fãs, o espetacular Homem-Aranha 2. Isso mesmo, um filme aí do Andrew Garfield, que foi lançado lá em 2014. No mesmo ano de O Hobbit, né? Ali você nota a semelhança entre os valores de orçamento e também o ano de lançamento. E que dividiu sim os fãs por ser um filme mediano, não ser ali excelente, e que quebrou ali a promessa de uma trilogia, pois ao decorrer aí das semanas, né, na sua estreia ali no cinema, teve uma queda brusca entre a terceira e a quarta semana, o que ocasionou aí o estúdio conversar ali de perto com o diretor e cancelar o terceiro filme, igual aconteceu com Homem-Aranha 3 lá em 2007. Eu fiz uma escolha. É o meu caminho. Logo, todos nessa cidade saberão como é viver no mundo. E com 321 milhões, um pouquinho acima ali, né, só um dedinho acima, com 321 milhões, não poderia faltar aí Harry Potter e o Enigma do Príncipe, juntamente, né, que foram ali quase que simultaneamente, foi bem pertinho um do outro. Temos ali a Relíquias da Morte parte 1 e parte 2, que custaram ali a bagatela quase que a mesma coisa, 320, ou 321, ou 320,5, sabe, uma parada bem próxima mesmo. E que foram aí filmes de sucesso e filmes muito bons, diga-se de passagem, que foram aí os filmes mais caros da franquia, e que os custos ficam ali entre o pagamento, né, dos atores, que estava bem alto nessa época, e também algumas locações ali, né, que eles tiveram que alugar uma ponte, umas paradas meio assim, com essa ambientação bem louca mesmo, e logo após ali em efeitos visuais, que aqui eles pegaram pesado nos efeitos visuais, que estão muito bonitos mesmo. From Warner Brothers Pictures. E um dentinho pra cima, se você entender aí a referência, com 322 milhões, onde já começa aí o nosso top 10. Em 10º lugar, temos aí O Hobbit, A Desolação de Smaug, de 2013, que teve um orçamento gigantesco, né, um pouquinho acima do seu ali sucessor, né, que viria depois, e que lá em 2013, esse que talvez tenha sido ali a sequência mais aguardada da época, né, porque trazia ali a expectativa de os anões chegarem ao objetivo, e que nesse filme aí também entrega uma das melhores e mais belas criações de dragões dos filmes. Isso mesmo, o Smaug tá insano, está insano. E que teve ali um programa para fazer a computação gráfica apenas do Smaug, de tão perfeito que o bicho, né, demandava ali. E que não teve um boom, né, de rentabilidade, não é o mais rentável da franquia, mas ainda assim fez aí um belo dragão mesmo. Fogo de dragão e ruína é o que você trará para... E com 326 milhões de dólares em seu orçamento, temos o primeiro filme da trilogia O Hobbit, isso mesmo, Uma Jornada Inesperada, lá de 2012, e que foi uma sequência, né, da franquia aí O Senhor dos Anéis, que estava sendo muito esperada, porque a gente teve ali um alto valor ali investido em O Senhor dos Anéis, e que é uma franquia excelente aí de Tolkien, e que a gente queria ver mais aí deste universo, porque lá em Retorno do Rei o negócio foi insano de verdade. E que por isso o primeiro filme de O Hobbit, Uma Jornada Inesperada, ficou aí em 2º lugar de maior bilheteria da franquia, beleza? Da franquia, ficando aí atrás apenas de O Retorno do Rei, né? Mas, né, Retorno do Rei, tá ligado, né? 11 Oscars, né? Então, né, não tinha como. Lealdade, honra, boa vontade,
Não posso querer mais do que isso. E que depois temos aí um filme meio besta, com 333 milhões de dólares, o filme Liga da Justiça, que talvez seja o filme que mais gerou polêmica na internet nos últimos anos, e que talvez o filme com maior polêmica da história, envolvendo ali o Snyder Cut, e que foi lançado lá em 2017, e essa polêmica gerou algum tempo depois, ali perto de 2019, no finalzinho de 2018 para 2019 ali, onde descobrimos com uma declaração do próprio Snyder que ele saiu do projeto por motivos pessoais, e que também havia um corte específico do filme que ele havia produzido. Isso mesmo, havia um filme diferente do que a gente havia visto lá em 2017, e que era o corte do diretor, o Snyder Cut, né? E que isso caiu na boca dos fãs, e os fãs, como não são bobos nem nada, com o poder da internet, foram nas redes sociais da Warner pedir esse Snyder Cut para a Warner, e a Warner negou várias vezes a existência, até que ela cedeu, e por fim, não é que chegou mesmo Liga da Justiça Snyder Cut? Disseram que a Era de Heróis jamais voltaria. Tem que voltar. E logo em sequência, com 341 milhões de dólares, temos aí talvez o primeiro filme de super-herói a causar ali uma polêmica envolvendo os fãs, dividindo assim a galera, né? Homem-Aranha 3 de 2007, isso mesmo, Homem-Aranha 3 teve uma grana pesada sendo investida, e que trouxe ali muitas coisas, né, entre boas e ruins, como uma das melhores batalhas do Teioso, e também um dos momentos mais vergonha alheias em filmes de heróis, e que foi aí o filme, né, que começou essa onda de filmes com alto orçamento lá em 2002, com o primeiro Homem-Aranha, e que talvez seja aí a melhor trilogia do Teioso. Há controvérsias, mas eu acho que ainda assim é a melhor. E lembrando, galera, já deixa aquele like, compartilha o vídeo com a galera e comenta aí embaixo, você sabia desses valores? E também não se esquece de se inscrever aí em todas as nossas redes sociais, beleza? Já deixa o like aí, deixa o like. E o grandioso, lucrativo e arriscado projeto aí de James Cameron também, e que foi o filme que você já assistiu aí 32 vezes, Titanic de 1997. E esse que é um filme, né, gigantesco, com um orçamento gigantesco, com 344 milhões aí, e que tem 3 horas de duração, então é muito filme aí mesmo. E que também ganhou aí 11 Oscars na época, fazendo assim um sucesso em bilheteria, com uma receita aí de 2,2 bilhões de dólares, isso mesmo, com B, bilhões de dólares, com um filme com maior bilheteria da história até 2009, onde Avatar ali acabou ultrapassando, mas que ainda assim está lá no pódio em terceiro lugar como um dos filmes de maior bilheteria da história. And it was. It really was. All right, open your eyes. E junto aí com o Titanic temos um filme com também 344 milhões de dólares, um filme que era muito esperado, Vingadores Guerra Infinita, que é aí o filme que dá início ao encerramento de uma saga aí de 10 anos do universo cinematográfico da Marvel, e que levantou a bola para uma das mais aguardadas sequências da história, que é aí o filme, né, o posterior dele, o Ultimato, e que teve ali a maior parte de seu orçamento em salários, porque a galera que estava nesse filme, que era muita gente mesmo, tinha aí valores absurdos, inclusive o Robert Downey Jr. aí com 50 milhões só dele, e logo em seguida com alguns efeitos especiais, mas como é algo que já havia, né, concretizado ali na saga, onde tinha vários e vários filmes e muitos personagens desses filmes estavam aqui, eles reaproveitaram algumas coisas, isso teve ali uma queda no orçamento, mas que ainda assim é um orçamento gigantesco e que mudou aí muito do cinema. Perfectly balanced. As whole thing. E agora entrando em uma casa onde 350 milhões de dólares já não são nada,
e com um filme aí que teve um orçamento gigantesco, claro que também pelos seus ali atores que estavam envolvidos no projeto, Vingadores Ultimato. Esse que é um filme que mudou a indústria, mudou o rumo do cinema e desafiou essa indústria, porque trazia ali uma competição real para ali, né, a galera da indústria com uns valores absurdos e que ameaçou, né, com a maior bilheteria da história, ameaçou assim Avatar, que estava lá no topo. E ainda assim, com aquelas tretas ali que a gente viu, né, por causa da bilheteria, Avatar ficou ainda assim em primeiro, mas esse aqui nada mais nada menos do que ficou ali em segundinho, né? E que faturou ali, além do pódio, o valor de 2,7 bilhões de dólares. Isso mesmo, bilhões, com B. Muita grana, muito. E mostrando assim que também, né, os filmes de herói fazem dinheiro, né, e muito dinheiro, e que desafiou ali, gerou uma treta por causa da indústria do cinema ali, o pessoal que gosta do Oscar, essas paradas aí, e que ainda assim, né, por gerar tantas polêmicas, ganhou muitos prêmios ali e também bateu recordes, mas não ganhou Oscar, então fica aí essa pegada. Thanos did exactly what he said he was going to do. E com quase 400 milhões de dólares em valores corrigidos, Piratas do Caribe no Fim do Mundo fica ali no nosso terceiro lugar de filme mais caro da história, e que foi lançado lá em 2017, mas a Disney, né, não estava preocupada aí com esse pódio de filmes mais caros, porque eles estavam investindo pesado na franquia, tentando ali revitalizá-la, e que deu ali um certo gásinho na Disney, porque retornou alguma grana ali, passando um pouco ali do bilhão, então ainda assim era muita grana que eles recuperaram, e que ficou ali como o terceiro filme mais rentável da franquia, né, sendo ali atrás de O Baú da Morte e também do Navegando em Águas Misteriosas, mas também ficando ali com a maior bilheteria do ano, né, que foi lançado lá em 2007, mas que pelo valor investido, né, o valor gasto ali, a Disney esperava mais, visto com gastos aí como Avatar e Ultimato foram astronômicos, e Avatar viria logo depois ali alguns anos, então tinha essa parada aí. E agora, passando da casa dos 400 milhões de dólares com valores atualizados, é claro, temos aí Vingadores Era de Ultron de 2015, e que é aí o segundo filme da franquia, né, dos super-heróis aí, que traz a equipe Vingadores, né? Então é o segundo filme da equipe Os Vingadores, e que traz uma nova pegada, com uma nova perspectiva, e um dos vilões mais insanos desse universo cinematográfico, e que muita gente ainda acha que ele vai voltar. Eu também acho que o Ultron não morreu, e que é aí o filme de equipe com maior bilheteria da história, e que também é o 11º filme da lista de maiores bilheterias da história, então ainda assim fez uma grana absurda, passando ali do 1,5 bilhão de dólares, fazendo muita grana. You want to protect the world, but you don't want it to change. You're all puppets. E o filme mais caro da história, com um orçamento aí de 465 milhões de dólares em valores atualizados, temos Piratas do Caribe Navegando em Águas Misteriosas, que era uma aposta gigantesca da franquia, né, ali da Disney, e que tenta reerguer a franquia, e que de certa forma meio que deu certo e não deu, porque gerou um novo filme, mas que eles aprenderam que eles vão ter que fazer uma nova, né, espécie ali de filme de Piratas do Caribe, se eles quiserem continuar lucrando com essa franquia, ou migrar para uma outra franquia, mas que a gente está vendo esses passos aí devagar. E que boa parte dessa grana que foi investida ali foi em atores, locações e também as filmagens no mar, porque, né, não é nada fácil alugar ali, fazer os navios e também filmar em alto mar, então é uma tarefa bem difícil e bem árdua, e os custos de produção ficaram bem altos, inclusive com a computação gráfica, porque foi usado muita computação gráfica nesse filme, e que gerou sim uma grana, né, de volta para o filme se pagou, mas não rendeu tanto quanto a Disney queria, né, com essa franquia, porque passou ali do bilhão, quase chegando em 1,5 bilhão,
mas ainda assim era pouca grana pelo dinheiro investido. Eles meio que lucraram ali 3 vezes o valor, mas que a gente vê em outros filmes aí como Avatar e Ultimato, que também são da Disney, que explodiram, né, as bilheterias aí, passando da casa dos 2 bilhões. Era algo assim que a Disney queria. Sabe aquela sensação quando está de pé num lugar alto? Aquela vontade de pular? Eu não tenho isso. E bom, pessoal, então é isso. Obrigado você que assistiu até aqui. Deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro aí das novidades. A gente está soltando bastante vídeo e com vários assuntos diferenciados aí. E também a gente tem ali investido bastante nas redes sociais. Então se você quiser acompanhar mais daqui do canal Multiverso, você vai lá seguir a gente nas redes sociais, que a gente vai estar aí no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, a gente tá para todo lado aí. Só seguir a gente, beleza? Então eu deixo aqui a pergunta: qual era o filme que você achava o mais caro da história que foi produzido ali? Você achava que era o Ultimato? Deixa aí nos comentários também. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui! Eu vou deixar aqui para vocês a bolinha para vocês se inscreverem, porque tem muita gente que não é inscrita no canal. Aqui eu vou deixar uma recomendação para vocês dos games mais caros da história, e aqui eu vou deixar a recomendação das séries mais caras da história. Vão lá conferir que estão excelentes.